A história da humanidade é repleta de relatos sobre Deus, anjos, gigantes e desastres. Embora algumas dessas histórias possam parecer míticas à primeira vista, um olhar mais atento revela uma narrativa alternativa da humanidade que a maioria das pessoas ainda não percebeu. O livro de Enoque, considerado um livro apócrifo do Antigo Testamento, relata eventos que ocorreram antes do nascimento e do ministério de Jesus. Esse livro não é reconhecido como parte das escrituras divinamente inspiradas pela maioria das denominações cristãs. O livro de Enoque foi desacreditado por conter informações sobre anjos caídos que se acasalaram com mulheres humanas e propagaram uma raça chamada Nefilins. Esses Nefilins eram descritos como gigantes poderosos que corromperam a terra. O texto original foi perdido no final do século IV, mas depois foi recuperado na região Abissínia, na Etiópia, em 1773. A seita cristã etíope é o único grupo que inclui o livro de Enoque em suas escrituras. Poderia ser verdade tudo isso? Será que Deus fez o livro de Enoque desaparecer por tanto tempo para evitar que alguns de seus segredos fossem revelados à humanidade? Vamos responder a essas perguntas e muito mais nesse vídeo. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever em nosso canal. Ative também o sino de notificações, para que o YouTube possa notificá-lo assim que sair o próximo vídeo. Agora, vamos começar. Para começarmos a desvendar os mistérios que envolvem o livro de Enoque, precisamos primeiro entender quem foi esse homem. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5, versículos de 21 a 24. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Metusalém. Depois do nascimento de Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus, então desapareceu, porque Deus o levou. Pela Bíblia, sabemos que Enoque não foi um homem comum. Além de ser pentaneto de Adão, bisavô de Noé e fazer parte da linhagem genealógica de Jesus, ele tinha uma comunhão tão profunda com Deus que foi levado ao céu ainda em vida. Talvez de maneira semelhante como Deus levou o profeta Elias. Os profetas do Antigo Testamento afirmavam que ninguém na terra havia sido criado como Enoque, que era especial aos olhos do Senhor. Devido à grandeza espiritual de Enoque, muitas pessoas, desde a antiguidade, acreditam que ele deixou um livro semelhante aos livros do Antigo Testamento, contendo profecias, revelações e relatos sobrenaturais a respeito de Deus e seus mistérios. No entanto, devido ao seu conteúdo muito forte, muitos acreditam que o próprio Senhor Deus não permitiu que o livro de Enoque fosse incluído na Bíblia. Mas, afinal, o que diz nesse livro de Enoque? Uma das coisas que mais chama a atenção nesta obra teria ocorrido antes do dilúvio. De acordo com esse livro, cerca de 200 anjos do céu desceram à terra e se casaram com as mulheres mais belas, e desse tipo de relacionamento nasceram os Nefilins, gigantes que povoaram o mundo até a construção da Arca de Noé. Esses anjos também teriam ensinado às suas esposas as artes da feitiçaria e do ocultismo, além de mostrar aos homens como dominar as técnicas para lidar com ferro, esculpindo escudos e armas para enfrentar seus inimigos. Eles também ensinaram aos seres humanos a arte da medicina, usando raízes de plantas. De acordo com o texto, devido a essa intervenção em sua criação e ao crescimento da maldade no mundo, o Senhor enviou uma legião de anjos do céu, que derrotaram os rebeldes e os aprisionaram nas trevas.
Depois disso, Deus enviou o dilúvio, extinguindo toda a humanidade, exceto Noé e sua família. Essa história leva muitas pessoas a pensar que o livro de Enoque sugere a presença de seres extraterrestres. Segundo essa linha de pensamento, Deus não permitiu que o livro de Enoque fizesse parte da Bíblia e desaparecesse porque os anjos caídos do céu eram, na verdade, extraterrestres que se infiltraram entre a raça humana para estabelecer suas raízes e realizar experimentos genéticos em toda a galáxia. Em diferentes partes do livro, é mencionado que Enoque era como um viajante celestial, indo e vindo do céu, trazendo consigo segredos divinos revelados por Deus. Esses segredos incluíam informações sobre a criação do mundo, a vinda do Messias e o fim dos tempos. Além disso, o livro relata 3 supostos sermões de Enoque ao povo sobre o Apocalipse. Outra parte aborda os mistérios astronômicos revelados a Enoque por um anjo chamado Uriel. Surpreendentemente, muitos religiosos que se consideravam cristãos aceitavam o livro de Enoque como sendo inspirado por Deus, ao lado dos livros da Bíblia. Esses grupos mesclavam suas crenças em Deus com elementos pagãos, especialmente provenientes das tradições grega e egípcia. No entanto, a partir do século IV d.C., esse livro desapareceu e só foi encontrado em 1773 em uma igreja da Etiópia. A obra foi levada para a Europa, onde foi traduzida e voltou a despertar o interesse do mundo ocidental. Mas afinal, será que tudo isso é verdade? Por que Deus esconderia um livro de um homem que ele amou tanto a ponto de levá-lo ao céu ainda em vida? E se ele é considerado um livro escrito sem inspiração divina, por que teria sido citado pelo apóstolo Judas em sua carta no Novo Testamento? É importante esclarecer que Judas não mencionou nenhum livro de Enoque. Na verdade, ele só lembrou de uma fala daquele homem. Mas em momento algum, o apóstolo cita alguma obra supostamente escrita pelo bisavô de Noé. Vamos ver o que Judas realmente disse. Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: Cuidado! Deus está voltando com um exército de anjos poderosos. Ele veio para julgar todos e condenar os ímpios por todas as suas maldades e blasfêmias. E se você ler o capítulo inteiro de Judas, verá que não há menção a nenhum livro. Você pode estar se perguntando agora, se isso não estava em nenhum livro, como Judas saberia o que foi dito séculos atrás? Bem, se o livro de Judas foi inspirado por Deus, ele pode ter recebido essa informação por revelação direta do Espírito Santo. Judas não disse que utilizou o livro de Enoque ou qualquer outro livro. Ele simplesmente afirmou que Enoque profetizou algo, mas não está revelado como ele soube disso. Os cristãos dos primeiros anos após a morte de Cristo eram guiados pelos livros canônicos, ou seja, que foram inspirados por Deus. E quem os direcionou a acreditar assim foi o próprio Espírito Santo. É evidente que o livro de Enoque não foi inspirado por Deus. Ele nunca fez parte da Bíblia e contém textos que contradizem as Escrituras Sagradas. E se eu te disser que esse livro não foi escrito pelo Enoque que conhecemos da Bíblia? A verdade é que essa obra foi criada por alguém que queria se passar pelo personagem bíblico um pouco antes ou talvez um pouco depois dos tempos de Cristo. Essa pessoa deve ter reunido algumas lendas a respeito de Enoque, criado outras e as colocou no papel criando esse livro. A verdade é que não existe nenhuma evidência de que Enoque tenha deixado um livro que teria escapado das águas do dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites debaixo de chuva, para chegar aos nossos dias.
Existem muitas provas da inspiração divina em toda a Escritura Sagrada. Nela, você encontra detalhes de situações em que os próprios autores não estavam presentes ou que se tratavam apenas de algo que vinha do coração de Deus. Vou te dar alguns exemplos para você entender. No Evangelho de Lucas está escrito que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Mas como Lucas saberia disso se o próprio Deus não lhe tivesse revelado? Ou como ele poderia escrever sobre a angústia de Jesus e as palavras da sua oração no Monte das Oliveiras, sendo que Cristo orou sozinho? Como Lucas e os outros apóstolos saberiam do suor em gotas de sangue e do anjo que confortou Jesus, se os discípulos estavam dormindo e ninguém mais viu aquilo? Essas informações estão contidas no Evangelho de Lucas, porém, muitas vezes, lemos superficialmente, sem nos questionarmos o suficiente sobre como Lucas adquiriu esse conhecimento. Portanto, meu caro, não dê crédito à ideia de que o livro de Enoque deveria ter sido incluído na Bíblia. Em vez disso, mantenha-se dentro dos limites do que foi revelado pelo Espírito Santo nos livros inspirados por Deus. Depender de registros científicos, históricos ou arqueológicos que estão sujeitos a mudanças com cada nova descoberta, ou confiar em textos que não foram avaliados pelos primeiros cristãos, o levará para um caminho perigoso distante da palavra do Senhor. Na realidade, muitas pessoas que falam sobre o livro de Enoque ou outros textos apócrifos não leram sequer todos os livros inspirados pelo Espírito Santo presentes na Bíblia, ou, se leram, não compreenderam plenamente seu conteúdo. Cristo nos ensinou que a verdade nos liberta. Se você tem interesse em compreender o conteúdo desses livros, é essencial conhecer profundamente a palavra de Deus primeiro. Ao conhecer a verdade, será mais fácil identificar o que é falso e o que não vem do Senhor. Agradecemos por assistir a esse vídeo. Nosso objetivo no YouTube é compartilhar a palavra de Deus e espalhar sua luz para alcançar as pessoas. Espero que essas informações tenham sido uma grande bênção na sua vida. Que Deus abençoe a todos e comigo será. Até o próximo vídeo. A história da humanidade é repleta de relatos sobre Deus, anjos, gigantes e desastres. Embora algumas dessas histórias possam parecer míticas à primeira vista, um olhar mais atento revela uma narrativa alternativa da humanidade que a maioria das pessoas ainda não percebeu. O livro de Enoque, considerado um livro apócrifo do Antigo Testamento, relata eventos que ocorreram antes do nascimento e do ministério de Jesus. Esse livro não é reconhecido como parte das Escrituras divinamente inspiradas pela maioria das denominações cristãs. O livro de Enoque foi desacreditado por conter informações sobre anjos caídos que se acasalaram com mulheres humanas e propagaram uma raça chamada Nefilins. Esses Nefilins eram descritos como gigantes poderosos que corromperam a terra. O texto original foi perdido no final do século IV, mas depois foi recuperado na região Abissínia, na Etiópia, em 1773. A seita cristã etíope é o único grupo que inclui o livro de Enoque em suas escrituras. Poderia ser verdade tudo isso? Será que Deus fez o livro de Enoque desaparecer por tanto tempo para evitar que alguns de seus segredos fossem revelados à humanidade?
Vamos responder a essas perguntas e muito mais nesse vídeo. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever em nosso canal. Ative também o sino de notificações, para que o YouTube possa notificá-lo assim que sair o próximo vídeo. Agora, vamos começar. Para começarmos a desvendar os mistérios que envolvem o livro de Enoque, precisamos primeiro entender quem foi esse homem. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5, versículos de 21 a 24. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Metusalém. Depois do nascimento de Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus, então desapareceu, porque Deus o levou. Pela Bíblia, sabemos que Enoque não foi um homem comum. Além de ser pentaneto de Adão, bisavô de Noé e fazer parte da linhagem genealógica de Jesus, ele tinha uma comunhão tão profunda com Deus que foi levado ao céu ainda em vida. Talvez de maneira semelhante como Deus levou o profeta Elias. Os profetas do Antigo Testamento afirmavam que ninguém na terra havia sido criado como Enoque, que era especial aos olhos do Senhor. Devido à grandeza espiritual de Enoque, muitas pessoas, desde a antiguidade, acreditam que ele deixou um livro semelhante aos livros do Antigo Testamento, contendo profecias, revelações e relatos sobrenaturais a respeito de Deus e seus mistérios. No entanto, devido ao seu conteúdo muito forte, muitos acreditam que o próprio Senhor Deus não permitiu que o livro de Enoque fosse incluído na Bíblia. Mas, afinal, o que diz nesse livro de Enoque? Uma das coisas que mais chama a atenção nesta obra teria ocorrido antes do dilúvio. De acordo com esse livro, cerca de 200 anjos do céu desceram à terra e se casaram com as mulheres mais belas, e desse tipo de relacionamento nasceram os Nefilins, gigantes que povoaram o mundo até a construção da Arca de Noé. Esses anjos também teriam ensinado às suas esposas as artes da feitiçaria e do ocultismo, além de mostrar aos homens como dominar as técnicas para lidar com ferro, esculpindo escudos e armas para enfrentar seus inimigos. Eles também ensinaram aos seres humanos a arte da medicina, usando raízes de plantas. De acordo com o texto, devido a essa intervenção em sua criação e ao crescimento da maldade no mundo, o Senhor enviou uma legião de anjos do céu, que derrotaram os rebeldes e os aprisionaram nas trevas. Depois disso, Deus enviou o dilúvio, extinguindo toda a humanidade, exceto Noé e sua família. Essa história leva muitas pessoas a pensar que o livro de Enoque sugere a presença de seres extraterrestres. Segundo essa linha de pensamento, Deus não permitiu que o livro de Enoque fizesse parte da Bíblia e desaparecesse porque os anjos caídos do céu eram, na verdade, extraterrestres que se infiltraram entre a raça humana para estabelecer suas raízes e realizar experimentos genéticos em toda a galáxia. Em diferentes partes do livro, é mencionado que Enoque era como um viajante celestial, indo e vindo do céu, trazendo consigo segredos divinos revelados por Deus. Esses segredos incluíam informações sobre a criação do mundo, a vinda do Messias e o fim dos tempos. Além disso, o livro relata 3 supostos sermões de Enoque ao povo sobre o Apocalipse. Outra parte aborda os mistérios astronômicos revelados a Enoque por um anjo chamado Uriel. Surpreendentemente, muitos religiosos que se consideravam cristãos aceitavam o livro de Enoque como sendo inspirado por Deus, ao lado dos livros da Bíblia. Esses grupos mesclavam suas crenças em Deus
com elementos pagãos, especialmente provenientes das tradições grega e egípcia. No entanto, a partir do século IV d.C., esse livro desapareceu e só foi encontrado em 1773 em uma igreja da Etiópia. A obra foi levada para a Europa, onde foi traduzida e voltou a despertar o interesse do mundo ocidental. Mas afinal, será que tudo isso é verdade? Por que Deus esconderia um livro de um homem que ele amou tanto a ponto de levá-lo ao céu ainda em vida? E se ele é considerado um livro escrito sem inspiração divina, por que teria sido citado pelo apóstolo Judas em sua carta no Novo Testamento? É importante esclarecer que Judas não mencionou nenhum livro de Enoque. Na verdade, ele só lembrou de uma fala daquele homem. Mas em momento algum, o apóstolo cita alguma obra supostamente escrita pelo bisavô de Noé. Vamos ver o que Judas realmente disse. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: Cuidado! Deus está voltando com um exército de anjos poderosos. Ele veio para julgar todos e condenar os ímpios por todas as suas maldades e blasfêmias. E se você ler o capítulo inteiro de Judas, verá que não há menção a nenhum livro. Você pode estar se perguntando agora, se isso não estava em nenhum livro, como Judas saberia o que foi dito séculos atrás? Bem, se o livro de Judas foi inspirado por Deus, ele pode ter recebido essa informação por revelação direta do Espírito Santo. Judas não disse que utilizou o livro de Enoque ou qualquer outro livro. Ele simplesmente afirmou que Enoque profetizou algo, mas não está revelado como ele soube disso. Os cristãos dos primeiros anos após a morte de Cristo eram guiados pelos livros canônicos, ou seja, que foram inspirados por Deus. E quem os direcionou a acreditar assim foi o próprio Espírito Santo. É evidente que o livro de Enoque não foi inspirado por Deus. Ele nunca fez parte da Bíblia e contém textos que contradizem as Escrituras Sagradas. E se eu te disser que esse livro não foi escrito pelo Enoque que conhecemos da Bíblia? A verdade é que essa obra foi criada por alguém que queria se passar pelo personagem bíblico, um pouco antes ou talvez um pouco depois dos tempos de Cristo. Essa pessoa deve ter reunido algumas lendas a respeito de Enoque, criado outras e as colocou no papel criando esse livro. A verdade é que não existe nenhuma evidência de que Enoque tenha deixado um livro que teria escapado das águas do dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites debaixo de chuva, para chegar aos nossos dias. Existem muitas provas da inspiração divina em toda a Escritura Sagrada. Nela, você encontra detalhes de situações em que os próprios autores não estavam presentes, ou que se tratavam apenas de algo que vinha do coração de Deus. Vou te dar alguns exemplos para você entender. No Evangelho de Lucas está escrito que Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Mas como Lucas saberia disso se o próprio Deus não lhe tivesse revelado? Ou como ele poderia escrever sobre a angústia de Jesus e as palavras da sua oração no Monte das Oliveiras, sendo que Cristo orou sozinho? Como Lucas e os outros apóstolos saberiam do suor em gotas de sangue e do anjo que confortou Jesus, se os discípulos estavam dormindo e ninguém mais viu aquilo? Essas informações estão contidas no Evangelho de Lucas, porém, muitas vezes, lemos superficialmente, sem nos questionarmos o suficiente sobre como Lucas adquiriu esse conhecimento. Portanto, meu caro, não dê crédito à ideia de que o livro de Enoque deveria ter sido incluído na Bíblia. Em vez disso, mantenha-se dentro dos limites do que foi revelado pelo Espírito Santo nos livros inspirados por Deus. Depender de registros científicos, históricos ou arqueológicos, que estão sujeitos a mudanças com cada nova descoberta,
ou confiar em textos que não foram avaliados pelos primeiros cristãos o levará para um caminho perigoso, distante da palavra do Senhor. Na realidade, muitas pessoas que falam sobre o livro de Enoque ou outros textos apócrifos não leram sequer todos os livros inspirados pelo Espírito Santo presentes na Bíblia, ou, se leram, não compreenderam plenamente seu conteúdo. Cristo nos ensinou que a verdade nos liberta. Se você tem interesse em compreender o conteúdo desses livros, é essencial conhecer profundamente